Vamos então à segunda parte do capítulo 17. Nós vimos na primeira parte o Léo contando a história dele ali. Ele está num hospital de indigentes, né, desencarnando ali com tuberculose, mas muito tranquilo, muito sereno, perdoou o irmão numa situação de quem terminou uma prova, uma expiação, e que está passando muito bem pela lição, voltando para casa de uma forma com a missão cumprida, né? Então vamos continuar aqui com André. Aquietara-se Léo em pranto, buscando internar a mente no templo de amor e da prece. Nós vemos aqui que antes ele estava falando, né, sobre o irmão e como ele não tem nem pelo que perdoar o irmão, porque ele sabe que o irmão, ao desencarnar, vai ter e vai vivenciar uma situação bem difícil. A humildade a que se recolhia tocava-me o coração. Ergui-me de olhos úmidos. Para sondar-lhe a grandeza da alma não seria preciso alongar o interrogatório. Hilário, que se mostrava comovido até as lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os auspícios da mansão, ao que Silas informou prestativo. Sim, Léo vive tutelado por nossa casa. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializadas na carne, permanecem ligadas à nossa instituição pelas raízes dos débitos a que se prendem. Geralmente, todas elas em estágios difíceis de regeneração, porque delinquentes em reajuste. Renascem no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, mas naturalmente ainda enleadas, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam, através dos conflitos interiores que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Como é belo apreciar o amor paternal de Deus, que a tudo atende no lugar próprio, clamou Hilário. Vamos lembrar que quando a gente faz a nossa oração do Pai Nosso, nós colocamos livrai-nos do mal, né? Livrai-nos da tentação. Então nós temos que entender que tudo aquilo que está diferente do que nós nos propusemos a fazer é uma tentação. Para quem está fazendo um regime, um pedaço de bolo é uma tentação. E para aquele que está em prova aqui na Terra, o contato com os antigos, digamos assim, comparsas, com as antigas ideias, com aqueles que vão fazer reviver as emoções e as ideias que existem no inconsciente, é uma grande tentação a que nós temos que saber lidar e saber vencer a tentação, né? Então a gente precisa entender como se colocam e como é colocada a tentação no nosso caminho como prova de que realmente nós aprendemos a lição. Então é muito interessante quando ele fala aqui, quando que o contato com os parceiros e os comparsas é uma necessidade, né, para que esses conflitos interiores seja uma forja da tentação, né? Se mostre como uma tentação a qual nós temos que vencer. Aí o Hilário diz, né? Como é belo apreciar o amor paternal de Deus, que a tudo atende no lugar próprio, clamou Hilário. Sem dúvida, considerou Silas sensatamente, a lei de Deus determina o progresso e a dignidade para todos. Sabem vocês que, via de regra, os desencarnados que se asilam na mansão constituem grande ajuntamento de criminosos e viciados. Então vamos lembrar, né, que a mansão luz está ali no meio dos abismos. Aqueles que são socorridos ali são aqueles que vieram, né, de crimes e de vícios. Nós vimos aqui os casos, né, todos eles ligados a crimes. E modificando a inflexão de voz, acrescentou: como eu mesmo.
né? Nós já vimos aqui a história do Silas, né? Ali recebemos atenção e carinho, assistência e bondade, reeducando-nos, às vezes, por muitos anos. Contudo, é imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores, que nos garantem aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida, compromissos esses que precisamos resgatar, igualmente em serviço ao próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar a nossa condição inferior agravada na culpa, porquanto o conhecimento elevado, adquirido em nossa organização, vale mais como teoria nobilitante, que nos cabe substancializar na prática correspondente, para que se incorpore em definitivo ao nosso patrimônio moral. Então, tudo aquilo que se aprende no plano espiritual, ele precisa ser provado, né? Então, precisa voltar para a Terra para provar que aprendeu no plano espiritual, que assimilou aquilo que aprendeu no plano espiritual, que está colocando em prática na vida terrena aquilo que aprendeu, se modificando, para aí sim ter provado, né, o seu aprendizado, passando pela sua expiação e voltando, né, como vencedor com a prova feita, expiação cumprida, para poder seguir o caminho. Isso não é fácil, a gente sabe, a gente viu pelos exemplos aqui que isso não é nada fácil. Eis porque, depois do aprendizado breve ou longo em nosso instituto, somos novamente internados na esfera da carne, e aí é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, deveremos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos para demonstrar aproveitamento e assimilação do amparo recebido, né? Passar pela tentação e vencê-la. Ao nosso lado, porém, Léo contava os derradeiros minutos no veículo denso e notamos que o assistente não desejava ausentar-se do caso dele, para que lhe guardássemos a lição. Talvez por isso mesmo, Silas ministrou-lhe energias novas ao peito exausto, através de passes balsamizantes, falando-nos em seguida. Vocês ouviram as alegações mentais do companheiro que se despede. Hilário, que ardia de curiosidade tanto quanto eu, faminto de novas elucidações, indagou reverente. Em que ponto será lícito considerar a presente desencarnação de Léo como débito expirante? Nosso interlocutor fixou o expressivo gesto e informou. De certo, não me reportarei à conta integral de nosso amigo perante a lei. Não disponho pessoalmente de recursos informativos para relacionar-lhe as dívidas e créditos no tempo. Referir-me-ei, por isso, tão somente à culpa que o atormentava quando ingressou em nossa casa, segundo os apontamentos que lá poderemos compulsar. O agonizante agora, de nervos acelerados, pelo socorro magnético, parecia quase ouvir-nos. Sustentando-lhe a fronte suarenta, Silas, atencioso, prosseguiu depois de leve pausa. Léo enfileirou mentalmente para nós as amargas recordações dos dias recentes que tem vivido, detendo-se particularmente na enfermidade que o martiriza desde o berço, nos tormentos do hospício e na dureza de um irmão que o sentenciou à extrema penúria. Vejamos, porém, a razão das dores com que pune a si mesmo e porque mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular agora na pauta de nosso estudo. Em princípios do século passado,
Era ele filho dileto de abastados fidalgos citadinos, que desencarnados muito cedo, lhe confiaram o próprio irmão doente, o jovem Fernando, cuja existência fora marcada por incurável idiotia. Ernesto, no entanto, pois era esse o nome de nosso Léo, na existência última, tão logo se viu sem a presença dos genitores, deu-se pressa em alijar o irmão do seu convívio, cioso do governo total sobre a avantajada fortuna de que ambos se faziam herdeiros. Além disso, moço habituado aos saraus do seu tempo, estimava as recepções esmeradas, nas quais o palacete da família descerrava as portas brazonadas às relações elegantes. E, orgulhoso da paisagem doméstica, envergonhava-se de ombrear com o irmão, por ele proibido de comparecer aos seus ágapes sociais, suas reuniões sociais. Todavia, porque Fernando, mentecapto, não lhe atendesse às ordens em razão da incapacidade de aprendê-las, providenciou gradeada prisão ao fundo da residência, onde o rapaz enfermo foi excluído da comunidade familiar. Encarcerado e sozinho, desfrutando apenas a intimidade de alguns escravos, Fernando passou a viver engaiolado, qual se for infeliz animal. Enquanto isso, Ernesto, casado, dava largas aos caprichos da mulher em extensas viagens de recreio, nas quais desperdiçava seus bens em jogatinas e extravagâncias. Depois de algum tempo, esgotado nas finanças de que podia dispor, apenas conseguiria reequilibrar-se por morte do mano irresponsável. No entanto, o jovem, mentalmente enfermo, dava mostras de grande fortaleza física, não obstante certa bronquite crônica que muito o incomodava. Observando-lhe o desequilíbrio respiratório, Ernesto planejou levá-lo à moléstia mais grave, na esperança de remetê-lo com rapidez ao sepulcro, recomendando aos servos que o libertassem todas as noites, num grande pátio em que Fernando repousasse ao relento. O moço, porém, denotava enorme resistência e, embora sofresse consecutivas crises de sua moléstia, assim exposto à intempérie, durante quase 2 anos, superou valorosamente a provação a que fora submetido. Entre mentes, padecia Ernesto o cerco de angústia econômica, sempre mais grave que somente o quinhão amoedado de Fernando, entregue ao comando de velhos amigos, conforme a vontade paterna, poderia solucionar. Em razão disso, envilecido pela fome de ouro, certa noite, liberou 2 escravos delinquentes, algemados em seu domicílio, sob a condição de se exilarem para terras distantes, e após vê-los partir, sob o nevoeiro da madrugada, buscou o leito do irmão, enterrando-lhe um punhal no peito inerte. Na manhã seguinte, ante o choro dos servos, a lhe mostrarem o cadáver, fê-los admitir que os cativos fujões teriam sido os autores do crime e, inocentando-se com astúcia, entrou na posse dos bens que pertenciam ao morto, com plena aprovação dos magistrados terrestres. Foi assim que, apesar de regalada existência na carne, ao aportar no além-túmulo, atravessou extensa faixa de expiações. Fernando, o irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. Então, aquele irmão que o Ernesto deixou ali o relento, que o Ernesto assassinou, no plano espiritual, ele perdoou o irmão. Já era um espírito mais elevado que estava ali naquela prova e naquela expiação tão difícil, mas ele passou por ela e ele perdoou o irmão com magnanimidade, como ele coloca aqui. Então, Fernando, o irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esqueceu-lhe as ofensas. No entanto,
Vergastado pelos remorsos, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes da sombra, que o fizeram presa de inomináveis torturas por se recusar a segui-los nas práticas infernais. Conservando no imo da alma a lembrança da vítima, através da percussão mental do arrependimento sobre os centros perispiríticos, enlouqueceu de dor, vagueando por vários lustros, já vimos, né? Cada lustro são um período de 5 anos, então, vagueando por vários lustros em tenebrosas paisagens, até que, recolhido à nossa instituição, foi convenientemente tratado para o reajuste preciso. Não obstante recuperado, porém, as reminiscências do crime absorviam-lhe o espírito de tal sorte que, para o retorno à marcha evolutiva normal, implorou o regresso à carne a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma penúria e as mesmas provas por ele infligidas ao irmão indefeso, pacificando desse modo a consciência intranquila. Então ele precisava passar pelas mesmas situações, né? Precisava da reação, né? da sua ação, para que pudesse ficar tranquilo, para que pudesse continuar a sua trajetória. Vamos lembrar que aquele irmão que ele havia prejudicado estava em outras esferas, já tinha perdoado, então ele não vai aqui reencarnado se ligar àquele irmão, mas sim a um outro espírito na mesma sintonia que ele estava com o Ernesto. Então ele vai se ligar agora como Léo a alguém exatamente parecido, na mesma sintonia do Ernesto, para que ele possa realmente pagar os seus débitos. Então ele continua aqui. Amparado em seus propósitos de resgate por eminentes instrutores, tornou ao campo físico carregando na própria alma os desequilíbrios que assimilou além do sepulcro, com os quais renasceu alienado mental, como o próprio Fernando no passado recente, tendo amargado na posição de Léo todos os infortúnios por ele impostos ao irmão debilitado e infeliz. Ressurgiu dessa forma na esfera carnal, desditoso e doente. Cedo conheceu a orfandade, foi colhido de surpresa pela secura e vilania de um irmão insensato que o ilhou no ambiente sombrio de um manicômio e, para não faltar particularidade alguma ao quadro expiatório, padeceu como guarda noturno o frio e os temporais a que expusera a vítima indefesa. Entretanto, pela humildade e paciência com que tem sabido aceitar os golpes reparadores, conquistou a felicidade de encerrar em definitivo o débito ao que nos reportamos. Porque emudecesse o orientador, preocupado em atender ao agonizante, então banhado pelo suor característico da morte, Hilário indagou. Assistente, como entender que o nosso companheiro está liquidando a dívida a que se refere? Pois não vem? Observou Silas admirado, e indicando a grande hemoptise que começava, ajuntou. Então a gente vê aqui que a hemoptise é um quadro, né, da própria tuberculose, né? Qual Fernando, que desencarnou com o tórax perfurada por lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo com os pulmões enfrangados. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício, mas no leito, sem escândalos destrutivos, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao humano espezinhado e vencido. Cumpre-se o arresto da justiça, apenas com a diferença de que, em vez do gládio de ferro, temos aqui batalhões de bacilos assassinos. Em vez dele ser apunhalado, ele está sendo perfurado pelos bacilos, né? pela tuberculose. Talvez porque nos visse o assombro ante a lição, ocupado embora na assistência ao moribundo,
rematou com grave tom de voz: quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflição naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito, em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, pagando nossas contas, sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Então, que colocação bonita, né? Muitas vezes, quer dizer, quando a nossa dor não gera outras dores, né, não afeta ali o entorno, é porque já é aquela dor de fim de curso, né, de fim de trajetória. E quando muitas vezes o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos. Então, o leito de dor, né, a UTI, o hospital, doenças que às vezes se prolongam por muito tempo, é a forma que nós temos de pagar os nossos débitos, de nos ressarcirmos com o passado. Silas, contudo, não pôde continuar. Léo, em oração, debatia-se nos estertores da morte. O assistente enlaçou-o com carinhoso enternecimento e exorou o amparo divino, como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração. Envolvido nas irradiações suaves da prece, Léo adormeceu diante de nossas lágrimas. O Silas fez uma prece ali comovida ao Pai, então o Léo adormeceu. Por que perguntássemos quanto ao motivo pelo qual não o arrebataríamos de imediato ao vaso cadavérico para transportá-lo conosco à mansão, o assistente informou-nos conciso: não dispomos de autoridade para desligá-lo do corpo. Semelhante responsabilidade não nos compete. E comunicando aos vigilantes que missionários da libertação viriam em breves horas, em socorro do companheiro que descansava, meditativo e emocionado, propôs-nos regressar à mansão. Nós já vimos, né, em outros livros, os trabalhadores que são... É um trabalho específico, né, o trabalho de desligamento e de retirada ali do corpo, para que se tenha o desencarne aqui no plano terreno, né? E que tenha os primeiros socorros e ajuda no plano espiritual. Nós vimos isso em outros livros do André Luiz. É um grupo especializado que faz isso, por isso que o Silas fala que eles não têm permissão para realizarem esse tipo de trabalho. Virão os irmãos especialistas no assunto para fazer com que ele se retire ali do corpo adormecido e receba o auxílio do plano espiritual para ele poder voltar lá para a mansão luz. Nós vemos aqui o fim de uma jornada, o fim de um reencarne, né? De um trabalhador que termina a sua obrigação, que realiza a sua prova e que limpa, né, o seu campo sujo, termina também com a sua expiação. Como diz o Silas, eles não sabem o dia das outras vidas, só sabe dessa anterior. Então, em relação a essa vida anterior, ele está com a dívida paga, tudo acertado. Não sabe ainda quanto às outras vidas que ele teve. E como nós sabemos que o Divino Mestre, o nosso Pai amado, ele faz com que a gente possa pagar, ele nos dá, pela sua misericórdia, ele nos dá a oportunidade de pagarmos em suaves prestações. Então ele aqui terminou uma prestação do débito dele, né, como Léo. As outras prestações agora ele vai poder entrar em contato com os seus débitos e ir pagando as outras prestações também de forma bem pausada, né? Tipo carnê de Casas Bahia, né? Pagando aos poucos e bem longamente. Isso faz parte da misericórdia do Pai. Vamos então continuar estudando no próximo capítulo.